Graça e paz a todos que se encontram nesta casa de oração. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje é o primeiro dia da semana, do qual nós escolhemos para conversar com Deus sobre nossa semana, sobre o nosso dia a dia e fortalecer o nosso espírito ainda mais através da presença de Deus em nossas vidas. Você que está com a sua Bíblia, abra ela no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Ontem nós tivemos ali no nosso encontro de casais, que é realizado todos os anos, onde ali nós compartilhamos com os irmãos das igrejas que pertence à casa de oração para todas as nações. Um momento assim muito feliz, muito agradável. Palavras foram liberadas. Eu creio que muitos que estiveram ali saíram dali não como entraram, mas saíram com um novo pensar de como viver em casal, de como viver em família e de como viver em comunidade. Marcos capítulo 10, versículo 46, a palavra diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando viu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chamem o cego. E eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém? Tome seu assento por alguns instantes. Gente, assim, é algo muito impactante quando nós lemos a palavra de Jesus nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, que narra o começo e o fim da sua carreira aqui na terra. Os milagres que ele fazia, o encontro que ele tinha com aquelas pessoas, era algo tão impactante que Jesus, ele fazia questão de ensinar os seus discípulos, fazendo os milagres, porque ele sabia que no momento certo e na hora certa, eles iriam dar continuidade àquilo que Jesus tinha começado. Mas se você já teve a oportunidade de ler a Bíblia, os 4 primeiros livros, você vê que sempre há uma manifestação por parte daquele que quer receber o milagre de Deus. Não tem um versículo, nenhum capítulo da Bíblia que diz que uma determinada pessoa estava sentado numa cadeira, ou numa calçada, ou no chão, ou no caminho, e ali Jesus parou e curou aquela pessoa. Não existe nenhum versículo da Bíblia, pelo menos o que eu li até agora. Sempre há uma manifestação de você para Deus.
Se você está precisando de algo que Deus resolva para você, que Deus abra um caminho, dê um sinal, uma luz, você tem que se manifestar para Ele, porque os milagres vêm a partir da manifestação sua para com Deus. Ele sabe que você está passando por um momento de dificuldade. Ele conhece as nossas vidas e conhece tudo que nós fazemos. Mas se não houver uma provocação nossa para com Ele, Ele vai ficar ali. Ele vai continuar sendo Deus. E você vai continuar sendo cego como este homem era. Mas quando ele percebeu, ouviu que Jesus estava chegando à cidade de Jericó, e ele se aproximou no caminho, via no caminho que Jesus estava, e ele sentou, e ele percebendo que Jesus iria passar por aquele local, qual foi a intenção dele? Provocar a atenção de Jesus. Uma multidão o seguia, como diz a palavra, uma multidão o seguia, e ali eu imagino que deveria ter milhares de pessoas, umas falando mais alta, outra mais baixo, um empurrava dali, outro empurrava daqui, um gritava dali pedindo um milagre, outro gritava dali, mas aquele homem não desistiu, ele começou a gritar e chamar o nome de Jesus, porque ele tinha certeza que o milagre dele iria acontecer naquele dia. Ele já tinha ouvido falar de Jesus por onde ele passou, e ouviu falar também dos milagres que Jesus fazia nos lugares onde ele passava, e ele entendia que teria que ter uma provocação para que aquele milagre acontecesse, assim como os outros faziam também. E ele começou a gritar ali: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Os milagres acontecem na nossa vida a partir do momento em que nós começamos a pedir de Jesus aquilo que Ele quer que a nossa vida seja transformada. Não precisa você sair no meio da rua gritando que nem ele fez aqui, porque esse foi um momento único na vida dele, e esse foi o último milagre que Jesus fez aqui na terra após a sua ida para o céu. Basta você chegar na sua casa, no seu secreto, no seu quarto, e ali você se manifestar para Deus, para Jesus, e falar dele, do que você está passando. Qual é o seu grau de dificuldade? Talvez você já tenha passado por várias etapas, mas não aconteceu nada. Mas quando nós nos manifestamos e provocamos Deus, provocamos Jesus, Ele nos ouve, e ali Ele começa a trabalhar no seu problema, no meu problema, no nosso problema. Ele viu que a fé daquele homem era tão forte que Jesus não foi lá, que nem foi com outro cego, que ali ele chamou, pegou a massa, cuspe, passou no olho dele, e aquele homem começou a enxergar. Esse foi um milagre diferente, de longe. Jesus curou aquele homem, ele nem tocou nele. A fé daquele homem era tão grande que Jesus disse: vá, que você está curado. E aquele homem começou a enxergar. Assim mesmo é nas nossas vidas. Não precisa Jesus vir tocar em você, tocar na sua vista, na sua perna, seja onde for o grau de necessidade que você está precisando, mas basta você conversar com Ele de lá de cima. Ele diz: vá, que você está curado, porque a fé que você tem em mim curou você. E nós vivemos através da fé, não daquilo que nós vemos na visão humana, mas vivemos na visão espiritual, na fé que nós cremos que tudo que está escrito aqui foi realizado por Ele aqui na terra. É essa fé que nos encoraja a vencermos todos os dias as etapas que Deus coloca sobre os nossos caminhos.
Todo dia nós acordamos, é uma batalha. Passamos o dia todo, é uma batalha. Somos bombardeados de vários ângulos, de várias maneiras pelo inimigo. Mas se nós não estivermos fortalecidos no Espírito de Deus, com certeza nós vamos fraquejar e vamos continuar no caminho do inimigo, por qual nós já fomos retirados de lá. E nós não pretendemos mais voltar para aquele caminho que nós tínhamos no princípio. E ontem, ministrando ali para aqueles casais, eu falei um pouco, né, da minha vida conjugal com a minha esposa. Há 40 anos, né, somos aliançados ali, e muitos deles ficaram muito surpresos com a palavra que eu direcionei a eles, que a gente nunca se separou, a gente nunca saímos da nossa casa para ir para a casa da minha mãe ou ela para a casa da mãe dela. Os nossos problemas a gente resolvia pessoalmente, eu e ela, porque o problema foi criado por mim e por ela, não pelo meu pai e nem pela mãe dela. E durante esses 40 anos que eu passei com ela, e estou com ela e vou permanecer até o final da vida, eu nunca fui chamado a atenção pela minha sogra, nunca fui. Porque quando eu casei, eu tinha uma determinação na vida. Eu provoquei Deus para que Ele realizasse o nosso casamento, e Ele realizou. E a promessa que Ele colocou sobre a minha vida e a vida dela, até hoje Ele cumpre. Assim Ele fez na vida desse homem. Houve uma provocação por parte dele, e Deus fez um milagre na vida dele, e esse homem foi curado, assim como qualquer um de nós pode ser curado. Basta provocarmos e conversarmos com Ele, que Ele vai providenciar a cura na sua vida, seja qual for o grau de dificuldade que você tem. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus pela palavra aqui direcionada, a palavra de Deus. Essa é uma palavra, é um ensinamento, né? Porque Jesus, Ele quando veio para a terra, Ele veio ensinar, né? Ele veio ensinar de como nós devemos, né, viver aqui. E isso Ele fez muito bem, deixou muitos exemplos, e nós, como bons cristãos, conhecedor da palavra de Deus, temos que ler essa palavra e seguir ela, porque esse é o caminho do qual que Ele trilhou para cada um de nós. Senhor Deus Pai, muito obrigado aqui pela sua palavra. Te agradecemos, Senhor, por este momento, por estarmos aqui reunidos em seu nome, por sermos abençoados todos os dias pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós somos fortalecidos através da sua palavra, através da fé que nós temos no Senhor, porque sabemos que a sua presença é que faz a diferença na vida de cada um de nós. Vivemos pela fé e não pelo aquilo que vemos, mas a fé que o Senhor coloca em nossos corações, ela é tão forte, tão permanente, que nos dá o milagre do qual nós pedimos para o Senhor. Por isso, Senhor, agradeço a todos os teus filhos que estão nesta casa de oração. Também te peço, Senhor, bênçãos por todas as casas de oração aqui em Manaus e nos locais onde ali tem um pastor neste momento, te agradecemos. Por isso, Pai, te agradecemos por tudo isso, pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos familiares, pela vida dos nossos filhos, pelos livramentos que o Senhor nos dá todos os dias. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, por sermos perfeitos, por andarmos, caminharmos, trabalharmos e vir até a sua casa, lhe agradecer e fortalecer ainda mais o nosso espírito. Permaneça conosco, Senhor, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.